ter aceitado estar aqui junto com a gente para falar sobre hipertensão e gestação, né? E o professor Edson, que é mestre e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em conclusão aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Membro da Rede Brasileira de Estudos em Hipertensão na Gestação e chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento do Rio Grande do Sul. Edson, um prazer recebê-lo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado estar aqui junto com a gente. O professor Edson vai falar sobre a abordagem da gestante hipertensa. Edson, se você quiser compartilhar. Claro, já vamos tentar compartilhar. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Júlio, Ricardo. Obrigado, Geraldo, aí pela recepção. Sempre é um privilégio. Deixa eu só tentar compartilhar que o meeting, às vezes, para mim, eu acho que para todo mundo, ele é um pouquinho mais problemático do que os demais. Está entrando, Edson. Uhum. Estão vendo a minha aula? Sim? Não tá, vendo... Só não está no modo de apresentação ainda. Tá. Já coloquei, então. Qualquer coisa... Beleza. Qualquer coisa, então, tu me interrompe, Júlio. Só ocultar aquela barrinha ali embaixo. Isso. Só que saiu do modo de apresentação. Perfeito. Obrigado, Edson. Júlio, eu que agradeço. Qualquer coisa tu me interrompe, que no meeting, quando a gente está apresentando, não está vendo as expressões aí de ninguém. Então, antes de mais nada, gente, é um super privilégio, uma honra grande estar presente aí na sessão clínica de vocês. Tenho um apreço enorme pela cidade, me sinto, não sei, um ribeirão pretense, um ribeirense, não sei, talvez até um ribeirinho, mas Ribeirão Pretano? Pretano. Passei um ano da minha vida no Vem e Vai a Porto Alegre, quando eu fiz especialização ali na EURP também, a pós-graduação do Mauad, quando eu estava começando a formação em ecografia. E nessas idas e vindas conheci o Cavalli, então tenho um apreço enorme pela instituição de vocês, e por muitos colegas aí que conheço dentro da USP de Ribeirão. É um desafio falar em meia hora, e o Cavalli me conhece, Júlio, então tu vai me controlando, porque se me deixar eu vou até às 9 horas, ainda mais num tema tão amplo, que seria a abordagem da hipertensa. Então, não tenho nenhum conflito de interesse com o tema, essas daí são as minhas atividades diretivas e associativas que eu exerço hoje em dia. E para falar do tema específico de abordagem já na hipertensão, a gente vê dois âmbitos bem distintos. Eu posso pegar hipertensa no consultório, eu posso pegar hipertensa até no meio da rua convulsionando, né? Mas, na verdade, eu vou tentar dividir a aula em duas metades. A primeira falando quando chega aquela paciente de consultório, que a enorme maioria delas vão ser hipertensas crônicas, onde a gente tem uma doença de evolução um pouco mais previsível, ou, eventualmente, eu vou pegar as pacientes na emergência, onde uma maior parte delas vai ter uma doença mais instável, que é a pré-eclâmpsia. Então, no consultório, eu vejo muito bem uma possibilidade grande de predição e de prevenção, muito mais do que tratamento e diagnóstico. É óbvio que em consultório a gente trata, em consultório a gente diagnostica, mas em consultório é um momento que a gente tem de quê? De observar aquela paciente, fazer uma boa história, fazer um bom exame físico, e é óbvio que em qualquer especialidade a gente vai acabar se apoiando em laboratório e em imagem. Para quê? Para ver se essa paciente já tem algum risco maior, além de ser hipertensa, se tem alguma outra lesão associada, e com esse conhecimento dessa paciente, eu consegui estabelecer algum tipo de prevenção a ela, alguma prevenção de doenças que podem vir ou de complicação da doença já pré-existente. E na emergência, o meu desafio é outro. Meu desafio é um desafio mais imediato, de diagnosticar uma condição, seja ela uma convulsão, seja ela uma pré-eclâmpsia no estágio mais inicial, internar essa paciente, tratá-la e prevenir complicações mais graves. Então, para isso, eu preciso muito bem estar habituado com a classificação, obviamente, das doenças hipertensivas na gestação. Eu gosto muito da forma que o iShip dividiu. Isso aí é uma publicação bem recente que eles fizeram, o último consenso deles de hipertensão na gestação.
que eles dividem nas duas metades. Obviamente, se a paciente chega com hipertensão antes das 20 semanas, o grosso que a gente vai pegar é paciente com hipertensão crônica. Acho muito bem destacado isso que eles fazem de hipertensão de jaleco branco ou uma hipertensão mascarada, que a gente chega a ter em consultório 30% de pacientes com jaleco branco. Então, se é aquela paciente que chegou no teu consultório, está com uma pressão de 14/9, 15/9, pede um mapa em casa e eles mesmos endossam o uso do mapa, que talvez fosse a única forma que a gente tem de ver se essa paciente está fazendo jaleco branco na tua frente ou não. E tendo um mapa, a gente vai ter essa mensuração das pressões dela em casa, em situações de estresse, em situações de relaxamento, quando ela está dormindo, durante as 24 horas, e a gente vai poder saber se essa pressão oscila e se tem mais de uma vez apresentando esses picos hipertensivos. E depois das 20 semanas, a gente vai se deparar principalmente com as condições mais graves e que nos incomodam mais, que, a grosso modo também, principalmente a gente vai estar falando de pré-eclâmpsia, e nos casos em que a gente tem a elevação da pressão e não tem as alterações laboratoriais características, a gente vai estar considerando os casos de hipertensão gestacional. Basicamente seria essa a classificação que eu tenho certeza que todo mundo conhece e está apto, mas a base de tudo é a gente classificar para poder dar o manejo e a condução adequada nesses casos. Isso aqui foi uma coorte do início dos anos 2000, conduzida pela Déia Gaio aqui no Rio Grande do Sul, que ela mostrou, na verdade, os nossos índices eles são um pouquinho maiores do que apresentado aqui, mas ela mostrou que no Brasil a gente tem uma incidência de cerca de 8% das gestações, são complicadas por hipertensão. E vejam que mais da metade desses próximos de 8%, mais da metade é paciente hipertensa crônica. Então é aquilo que eu falei para vocês, consultório, o grosso que a gente vai ter de paciente que chega hipertensa na nossa frente, é paciente com hipertensão crônica. E a outra metade vão ser dos casos de hipertensão crônica ou sobreposta a uma pré-eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia nova. Tá? Se a gente está falando de hipertensão crônica, agora eu já estou dividindo a minha primeira metade em consultório, eu tenho que estar preparado que essas pacientes hipertensas crônicas, elas têm muito mais chance do que uma gravidez de risco habitual de ter determinadas complicações. E as principais, falência renal, edema pulmonar, pré-eclâmpsia sobreposta, e aqui a gente pode atuar para prevenir, mortalidade alta hospitalar e AVC. E se eu deixar de escambar, e aí eu estou falando especificamente em pré-eclâmpsia, aí eu não estou mais falando em condições potencialmente reversíveis, que são essas complicações que a hipertensão crônica nos apresenta. Aí eu estou falando em gravidade, eu estou falando em pré-eclâmpsia. E pré-eclâmpsia é uma disfunção que pode complicar todos os órgãos, múltiplos órgãos do corpo da mulher. E aí eu estou falando em morte. E aí eu estou falando numa condição que, se eu tenho mais ou menos 500 mil de mortes de mulheres por ano no mundo inteiro, mais ou menos 15% de todas essas mortes estão relacionadas à pré-eclâmpsia, e se estima que as doenças hipertensivas na gestação sejam responsáveis por mais ou menos 500 mil mortes fetais no mundo, fetais ou neonatais, estão relacionadas à doença hipertensiva. Então, isso realmente é grave, isso realmente é preocupante e a gente não deve brincar. Então, inicialmente no nosso consultório, isso aqui foi escrito pelo nosso grupo também, publicado no manual da Febrasgo, publicado em 2019, a abordagem inicial da hipertensão crônica no consultório, ela deve se basear no estabelecimento de um time multidisciplinar. A gente não vai conduzir a nossa paciente sozinha, a gente tem que tentar se atrelar a uma nutricionista para tentar passar uma dieta, para tentar controlar o ganho de peso dessa paciente, para tentar já desde o início controlar a ingesta de sal, porque a gente falando de hipertensão crônica, a gente vai controlar a hipertensão dela com dieta também, sim. A gente, claro que em realidade de consultório é um pouquinho diferente, os pacientes têm seus personal trainers, os pacientes conseguem ir numa academia de ginástica, o que na saúde pública é muito complicado, mas a gente deve estimular, sim, exercício físico. Quando a paciente tem uma hipertensão controlada, o exercício é mais uma atitude preventiva para complicações futuras ao longo da gravidez dela, e se o obstetra ele não é tão acostumado em manejar droga antihipertensiva, ou eventualmente com aquele olhinho clínico que é necessário para a gente diagnosticar precocemente alterações nos pacientes, a gente tem que se associar com cardio, nefro, ou eventualmente com algum clínico. Então, a composição desse time multidisciplinar em consultório,
para paciente hipertensa crônica vai nos ajudar muito. Sim, a gente tem que se valer de medidas preventivas, e a gente vai ver quais são agora, principalmente para prevenir o desencadeamento da pré-eclâmpsia sobreposta, e a gente vai ter que utilizar de exames subsidiários para ver se essa paciente já não tem alguma lesão prévia. Então, toda paciente que chega, isso aqui também é recomendação do iChip, essa recente que eles fizeram de início de 2022, a gente tinha um kit básico lá na PUC, a paciente hipertensa de consultório, iniciou pré-natal, além dos exames básicos de pré-natal, todas elas faziam eletro, para a gente ver lesão de órgão-alvo. A gente está indo atrás de lesão de órgão-alvo. Porque se eu não vejo se essa paciente já tem uma proteinúria, se eu não vejo se a creatinina dessa paciente é um pouquinho mais elevada já desde o início da gravidez, lá quando ela tiver com 30 semanas e a pressão dela subir, e aí eu for pedir uma proteinúria, eu for pedir uma creatinina, eu não sei se ela está fazendo um episódio de pré-eclâmpsia, porque os exames deram mais altos, ou se ela já tinha lesão prévia. Então, no início do pré-natal, eu tenho que descartar lesões de órgão-alvo. Então, minha abordagem inicial nessas pacientes devem sempre incluir um hemograma com plaquetas, TGO e TGP, um marcador de hemólise, e ele inicialmente pode ser LDH ou eventualmente bilirrubinas, e a gente tem que ter uma avaliação de função renal, seja ela com creatinina e uma relação PC, proteinúria e creatininúria de amostra. Se a paciente é hipertensa de longa data, e talvez essa longa data a gente pode situar em 10 anos, ou eventualmente nos últimos 5 anos, se essa pressão é descontrolada, a gente tem que investigar outros órgãos-alvo. Se a gente tiver facilidade de um exame de fundo de olho para avaliar a retina dela, super indicado fazer também, e no mínimo um eletrocardiograma ou eventualmente uma ecocardiografia para avaliar a disfunção cardíaca prévia. Olhem que legal esse trabalho que foi publicado recentemente. O New England ele sempre dá bastante margem para as publicações de hipertensão na gestação. E isso é uma publicação agora de maio, se eu não me engano, de 2022, no qual se está trabalhando muito forte em predição, e aí eles utilizam muito as citações de predição do modelo combinado, e não é à toa que o Kipros está presente no corpo no corpo de autores principais dessa publicação. Talvez, se eu tiver um pouquinho de tempo e espaço, eu vou falar um pouquinho do modelo combinado de predição de pré-eclâmpsia, que nós da rede, a nós não nos agrada muito, e eu vou dar a argumentação para isso, mas achei muito legal que eles citam em prevenção de pré-eclâmpsia, e um espaço muito grande dado aqui a exercício físico, e eles colocam a prevenção de pré-eclâmpsia em 4 itens: exercício moderado, utilização de aspirina, utilização de cálcio e interrupções da gestação a partir de 39 semanas. Quando a gente está falando em exercício físico, que é uma meta-análise publicada em 2018, a gente vê aqui que tem mais de 15 ensaios clínicos randomizados nessa meta-análise, com mais de 3 mil pacientes inseridas, e aqui eles mostram 40% de redução de pré-eclâmpsia. Claro que isso aqui são pacientes de baixo risco, eu estou extrapolando um pouquinho, pegando essa meta-análise de baixo risco e colocando na nossa paciente hipertensa, ou seja, aquela hipertensa crônica que está com a sua pressão controlada, um exercício aeróbico pode sim vir a fazer bem, e nessa meta-análise eles colocam 40% de redução de pré-eclâmpsia em pacientes que fazem exercício, e aí eles descrevem esse exercício físico moderado, que seriam 140 minutos de exercício por semana. 140 minutos, tu pode dividir em 3 dias de 50 minutos, tu tá chegando a essa margem. E o exercício moderado, eles citam que seria aquela que no final do exercício é capaz de conversar, mas não é capaz de cantar. Tá? E aí eles citam que seria uma caminhada mais veloz, exercício aeróbico na água, eventualmente uma ergométrica, né, uma bicicleta ergométrica ou algum treino de resistência. Quando a gente está falando de aspirina, a Cochrane nos mostra que a aspirina overall, utilizada principalmente em pacientes de risco, teria um poder de prevenção de pré-eclâmpsia ao redor de 20%. E o ASPRI Trial, que foi conduzido pelo grupo do Kipros, publicado em 2017, nos sugere que para pacientes de risco, e aí identificadas o risco delas pelo modelo combinado utilizado por eles, essas pacientes de risco, oferecidas a elas 150 miligramas diários de aspirina, isso aqui nos traria um efeito preventivo próximo de 60%
de prevenção de pré-eclâmpsia pré-termo, de prevenção de pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. Tá? A gente pode discutir depois um pouquinho o aspiritraio. Então, se sugere que sim, a aspirina tem um efeito preventivo de no mínimo 20%, para pré-eclâmpsia, e como que a gente deve usar a aspirina. Isso aqui é mais ou menos consenso em todos os guidelines que sugerem o uso de aspirina para prevenção de pré-eclâmpsia, aspirina em baixa dose. Alguns guidelines, como as recomendações da Organização Mundial da Saúde, sugerem que baixa dose seja a partir de 75 miligramas, a FIGO endossa os 150 miligramas utilizado pelo grupo do Cripros, embora o trabalho dele não tenha comparado doses diferentes de aspirina, então talvez não seja um trabalho feito para mostrar que 150 miligramas é melhor do que qualquer outra coisa, e todos os outros guidelines falam em doses entre 75 miligramas e 150. E essa é a recomendação nossa, é a recomendação da rede, que a aspirina para prevenção de pré-eclâmpsia, a dose que a gente tem mais disponível aqui no Brasil é a dose de 100 miligramas e não há nenhum outro motivo para a gente sugerir uma dosagem diferente dessa para a prevenção da pré-eclâmpsia. Qual o momento e a janela de utilização? Idealmente entre 12 e 16 semanas. Se quiser iniciar já desde o início do pré-natal, tu já pode utilizar, sempre lembrando que alguns trabalhos mais fracos associaram o uso de aspirina muito no começo do primeiro trimestre, com uma taxa de sangramento maior, e trabalhos bem fracos também sugeriram associação de aspirina em primeiro trimestre com gastrosquise. Então, se iniciar na janela entre 12 e 16, a gente está pegando um período ideal, e o momento certo de descontinuação da droga não é muito bem estabelecido, mas a partir das 36 semanas se acredita que o benefício verdadeiro para a prevenção já não exista de uma maneira tão grande. Então, a partir das 36, começar a retirar a utilização da aspirina para evitar os riscos de sangramento futuros no momento do parto. Quando se fala em cálcio, e talvez cálcio, naquele trabalho que eu mostrei para vocês, essa última publicação de pré-eclâmpsia, foi a terceira medida preventiva. Isso aqui é uma meta-análise super recente publicada, porque a gente sempre teve aquela impressão: cálcio deve ser utilizado em pacientes de alto risco, deve ser utilizado em pacientes com baixa ingesta e deve ser utilizado em doses mais altas acima de 1.000 miligramas por dia. Então, a gente sempre recomendou carbonato de cálcio, 600 miligramas 2 vezes por dia, dava 1.200 miligramas por dia. Essa meta-análise mostrou que não, que o cálcio ele age em todos os grupos, exceto no grupo de pacientes com ingesta adequada. Então, a gente deve fazer uma investigação nos pacientes. Se elas não ingerem cálcio adequadamente, principalmente no consultório, a gente vê que os pacientes, eles muitas vezes têm mais dificuldade em tomar leite, têm mais intolerâncias à lactose investigadas, e às vezes realmente não ingerem a principal fonte que tem de cálcio. Esse grupo que tem ingesta inadequada, ele se beneficiaria, seja em alta dose, está mostrado aqui, alta dose de cálcio ou baixa dose de cálcio, o poder prevensor do cálcio ele é exatamente o mesmo, reduzindo em 50% a incidência de eclâmpsia. Então, se sugere que doses de carbonato de cálcio já de 500 miligramas por dia já seriam suficientes para prevenir. Seja também em pacientes de alto ou baixo risco, obviamente sabendo que de alto risco o poder preventivo ele é maior. Tá? Mas apenas o grupo que não se beneficiaria seria aqueles já com ingesta adequada. Essa daí não tem motivo nenhum para suplementar. E uma última sugestão que naquele trabalho de pré-eclâmpsia eles sugerem para prevenção seria as interrupções a partir de 39 semanas. Eles se valem do ARRIVE Trial, que foi publicado em 2018, no qual se induzia o término da gestação a partir de 39 semanas em pacientes de baixo risco e se comparava com aquelas a partir de 39 semanas em conduta expectante. E nesse ARRIVE Trial se mostrou 35% a menos de pré-eclâmpsia naquele grupo que induziu a partir das 39. É uma coisa relativamente lógica. Pré-eclâmpsia é uma doença que surge mais no final da gravidez e muito atrelada ao envelhecimento placentário também, e isquemia placentária e reação inflamatória gerada por isso. Obviamente, a gente interrompendo mais cedo a gestação, menos incidência de doença vai ter, mas o ARRIVE Trial é um trial totalmente que inspira muitas discussões ao redor do mundo, o quanto se deve sim interromper as gestações de baixo risco a partir das 39 semanas. Quando eu estou falando em interrupção, eu estou falando em indução, não estou falando em cesárea. Então, não vamos transpor isso para
infeliz realidade do Brasil, onde qualquer coisa termina em cesariana. Não, isso é discutível as induções a partir de 39. Claro que aqui a gente já está falando de um grupo de pacientes hipertensas. Essas pacientes hipertensas, por terem doença de base, essas daí naturalmente, se conseguirem chegar em 39 semanas, já vai ser um grande ganho. Mas o Arvive Trial é desenhado para pacientes de baixo risco. E também publicado recentemente pelo New England, isso aqui foi um mês antes daquela publicação de pré-eclâmpsia, isso aqui foi uma coisa que se chama de CHAP Trial. O que é o CHAP Trial? É um trabalho publicado depois do TIPS. O que o TIPS e o que o CHAP Trial fazem? Um grupo, isso aqui são pacientes hipertensas crônicas, que a gente sempre teve aquele medo de tratar a hipertensão crônica e tentar deixar essa hipertensão com níveis pressóricos mais baixos o quanto? Próximos de 12/8. Sempre se teve aquele medo de uma placenta que foi gerada numa paciente que já é hipertensa. Se a gente baixar muito a pressão dela, vai diminuir a perfusão fetal e esse feto vai ter mais ciúro, vai ter mais mecônio, vai ter mais cesárea, vai ter mais morte. Desde a publicação do TIPS, que foi, se eu não me engano, em 2016, e agora endossada pelo CHAP Trial, 2 grupos separados. Um grupo, a pressão fica mais alta, 15/9, 15/10. Quando chega em 160/105, nesse trial se trata, obviamente, daí já como urgência hipertensiva, senão não há tratamento. Esse é um grupo. O outro grupo, a gente tenta manter as pressões das pacientes abaixo de 85 de diastólica e abaixo de 135 de sistólica. E esses daqui são os 2 grupos bem demonstrados, o grupo controle com a pressão um pouquinho, oscilando um pouquinho mais alta, o grupo do tratamento ativo sempre abaixo de 130 as pressões sistólicas, sempre abaixo de 80 as pressões diastólicas, e o que se viu? Redução, obviamente, de hipertensão severa, de hipertensão grave em 20% no grupo que manteve o tratamento, redução de 20% de pré-eclâmpsia no grupo que manteve o tratamento, 15% de redução de prematuridade no grupo que manteve o tratamento. E nenhum desfecho desfavorável fetal. Isso já havia sido mostrado no TIPS Trial e isso nos endossa, sim, que, como uma quinta medida preventiva, manter o tratamento adequado da paciente hipertensa, e esse adequado é o quê? Níveis de pressão sistólica entre 120 e 135, níveis de pressão diastólica entre 75 e 85. Isso é uma medida de boa prática médica. O Cavalli me deu a oportunidade, era para ele ter dado essa aula na FIGO ano passado, ele não pôde, me ligou, Edinho, me salva, prepara a aula, isso aí ele me deu uma semana para fazer a gravação, mas enfim, tudo certo. De falar um pouquinho os nossos desafios em países de baixa renda sobre predição de pré-eclâmpsia. E a gente sabe que nós temos 4 formas de predizer doença. Identificação de fatores de risco materno, sem dúvida nenhuma, é o principal, é aquela boa história e exame físico feito na paciente quando ela chega na nossa frente, e é isso que a gente sustenta, que em países de baixa renda talvez seja a única medida nesse momento a ser feita para identificar paciente que vai ser necessário utilizar aspirina. É óbvio, quando eu falo em aspirina e cálcio também, como a gente viu, a utilização das medidas preventivas, é óbvio que nessa aula, onde a gente já está falando de paciente hipertensa, essas daí por si só já têm indicação de utilização de aspirina. A gente não precisa identificar outros fatores de risco para dar as medidas preventivas. Mas em pacientes de baixo risco que chegam na frente de vocês, sempre a gente vai atrás de fatores de risco materno para prevenção de pré-eclâmpsia, e da onde que se tirou que uma paciente com lúpus tem mais risco de pré-eclâmpsia, uma paciente com síndrome de fosfolipídio tem mais risco de pré-eclâmpsia. Isso aqui são publicações do início dos anos 2000 também, em que se observou que os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia são história prévia, gestação múltipla, doenças, condições pré-existentes como hipertensão, doença renal e diabetes e síndrome de fosfolipídio aumentando em quase 10 vezes o risco de uma paciente ter pré-eclâmpsia. E é baseado nisso que os guidelines mundiais sugerem determinadas estratificações de risco. Pacientes de alto risco, e quais seriam elas? Com história de pré-eclâmpsia prévia, gestação múltipla, hipertensão crônica, diabetes 1 ou 2, doença renal e doença autoimune, essas daqui já têm um fator major para a gente indicar a utilização da medida preventiva. Falando especificamente em drogas, AS em baixa dose, aspirina em baixa dose e carbonato de cálcio. E se tu tiver 2 ou mais fatores moderados, tu já tem indicação também da utilização da droga. E seria eles obesidade, história familiar, condições sociodemográficas de baixa renda, ou raça, né, a raça negra,
idade de 35 anos ou maior, ou alguma história clínica prévia. E isso é endossado pela rede, e a única coisa que nós da rede modificamos um pouquinho a recomendação do ACOG foi trazer a obesidade, já que a nossa população está ficando cada vez mais obesa e cada vez a gente sabe que a obesidade está relacionada à disfunção inflamatória global no corpo dessa pessoa. Então, trazer a obesidade como uma indicação de fator major e por si só já tem indicação da utilização da profilaxia de prevenção de pré-eclâmpsia. Utilização de biomarcadores, e tem uma lista enorme de biomarcadores que são dosados na tentativa de se identificar a paciente que vai desenvolver pré-eclâmpsia no futuro. Os dois mais utilizados em estudos são o Placental Growth Factor e o PAPEI, que é o que está no ensaio, no modelo combinado do Nicolaides. Eu peço que a gente esqueça isso e que nesse momento, onde a gente já tem uma paciente hipertensa crônica na nossa frente, já é uma paciente de risco, quando a gente suspeitar que essa paciente está desenvolvendo pré-eclâmpsia, a gente possa se valer de outro marcador sérico, que é o SFLT1. Então vamos apagar toda essa lista e vamos ficar só com o Placental Growth Factor e o SFLT. O que seria o Placental Growth Factor e o SFLT? Fator de crescimento placentário, ou seja, um fator pró-angiogênese. A gente sabe que na fisiopatologia da pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia se manifesta naquelas pacientes que não tiveram placentação adequada, que não tiveram uma angiogênese adequada, que não tiveram invasão trofoblástica adequada. Então, fatores pró-angiogênicos são bem-vindos, vão diminuir o risco dessa doença. E fatores anti-angiogênicos, que é o soluble FLT, que é a tirosina quinase, que é produzida pelo sincisto trofoblasto em condições de estresse inflamatório, fatores anti-angiogênicos não são bem-vindos. E quando se tem um desbalanço nessa relação, a gente tem mais ou menos risco de desenvolvimento de doença, a gente tem mais ou menos risco de condições desfavoráveis. Então, inúmeros trabalhos que datam de 2010, 2015 para cá, mostram exatamente isso. Pacientes com um desbalanço muito grande nessa condição têm mais risco de desfechos adversos. E a ANS, o ano passado ou retrasado, liberou para uso, sugere para uso, colocou no seu rol no seu rol de marcadores de exames laboratoriais para utilização na pré-eclâmpsia, a relação SFLT-PLGF. Então, isso foi publicado também pelo nosso grupo agora em 2022, uma sugestão de utilização desses biomarcadores. Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, chegou na tua frente com uma pressão aumentada, chegou inchada, tu fez exames, tu fez um PC e fez provas de gravidade. Exames todos normais. Paciente sem sintomas, porque quando ela tem sintomas premonitórios, ela já está desenvolvendo a doença também, a gente já tem diagnóstico. Então, paciente com suspeita, exames negativos, dosa o SFLT, a relação SFLT-PLGF. Se essa relação der baixa, e aqui a gente está usando o número de 38, se essa relação der baixa, o que quer dizer quando está dando baixa? Ou eu tenho muito PLGF, ou eu tenho pouco SFLT. Pouco SFLT, não tem anti-angiogênese. Muito PLGF, eu tenho bastante angiogênese, então isso tudo é favorável. Então, uma relação SFLT-PLGF baixa tem um valor preditivo negativo para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia em uma semana de 99,7%. Ou seja, se está sugerindo que se utilize a relação para descartar pré-eclâmpsia. Então, isso é mais um exame laboratorial dentro do nosso arsenal, quando a gente está suspeitando. É para isso que se sugere, para descartar, não para diagnóstico. Porém, se a relação for muito elevada, ou seja, eu tenho muito fator antiangiogênico ou muito pouco fator angiogênico circulante, se essa relação for muito elevada, acima de 110 para mais de 34 semanas, ou de 85 para menos de 34, eu tenho muito provavelmente uma paciente com pré-eclâmpsia e quase todos os trabalhos mostram que quando essa relação é muito alta, o desfecho nos próximos 7 dias vai ser muito ruim. Então se sugere que pelo menos interne essa paciente e fique controlando clinicamente ela, com exames laboratoriais, com medidas próprias de acompanhamento de internação, que essa paciente muito provavelmente vai ter um desfecho desfavorável lá na frente. Tá?
Marcadores biofísicos, o mais conhecido é a medida da pressão arterial, e isso é recomendação em todos os guidelines, toda paciente ela der, ainda mais a gente falando de hipertensão crônica, a única forma da gente saber se o tratamento está sendo adequado, se a doença está controlada, se a paciente está em vias de descompensar ou não. Então tem que se medir a pressão dessas pacientes sempre que elas vão na consulta, e se puder fazer um controle ambulatorial, uma auto-mensuração da pressão em casa, é de muita utilidade, principalmente para ver se as medicações estão funcionando, mas vocês vejam que a própria mensuração da pressão não tem nenhuma curva ROC, não tem nenhum poder preditivo de pré-eclâmpsia muito grande, mas é uma medida fácil e não é nem um pouco agressiva ou perigosa para o paciente, é a recomendação de ser feita em todas as medidas. Diversos outros exames biofísicos são feitos, inclusive eu tenho uma paixão muito secreta e íntima com o Flow Mediated Dilation. Isso aqui foi, o meu mestrado foi nisso. Para quem não sabe, é uma medida ecográfica que a gente oclui a artéria braquial e depois de 1 minuto de oclusão dessa artéria se libera a oclusão dela, e ela vai liberar óxido nítrico lá dentro, e quando o vaso ele é bom, não é doente, o vaso dilata. Quando o vaso é doente, quando o endotélio é doente, o vaso não dilata. Então, muitos trabalhos são publicados mostrando a associação com doença mais grave, com alterações relacionadas à hipertensão, mas nenhum deles serve muito como preditor, e nem a dilatação mediada por fluxo, nem o Doppler de artérias oftálmicas, que parece ser um preditor talvez para eclâmpsia, quando dá alterado, e tampouco as mensurações ecográficas de volume placentário ou Doppler em 3D de placenta funcionaram muito bem e se incorporaram à prática clínica para predição de desfechos adversos em pré-eclâmpsia. E o Doppler de uterinas, a gente sabe, hoje em dia, principalmente nos estudos do Grata-Cos relacionados a crescimento de uterino restrito, se utiliza muito o Doppler de uterinas, principalmente para aquele ciúro severo, a gente sugerir interrupção a partir de 37 semanas ou não, mas para pré-eclâmpsia, as meta-análises sugerem que quando ele é utilizado isolado em primeiro trimestre, essa meta-análise foi a conclusão do meu doutorado, vejam aqui uma sensibilidade de 25%, de menos de 25% quando utilizado em primeiro trimestre para predição de pré-eclâmpsia. Ele tem um melhor poder preditivo em segundo trimestre, só quando tu usa no segundo trimestre 24, 26 e ele me diz, essa aqui vai fazer pré-eclâmpsia, é muito tarde para eu começar a aspirina. A aspirina tinha que ser começada lá no primeiro trimestre. Então, o Doppler de uma maneira isolada, relacionado à hipertensão na gestação relacionada à pré-eclâmpsia, não é um marcador biofísico muito bom ou confiável, e vieram os modelos combinados, e desde 2015 se tenta identificar o modelo combinado perfeito, e veio a publicação do Nicolaides, que foi o ASP Trial, na qual eles, utilizando o seu modelo combinado de risco, eles chegaram a um poder de prevenção. Quando a paciente era rastreada como de alto risco pelo modelo combinado e utilizava a aspirina, o outro grupo não utilizou, se viu uma redução de 60% desse poder de prevenção de pré-eclâmpsia na paciente rastreada com o modelo dele e utilizando 150 miligramas. E a partir dali ele tenta mostrar que os modelos combinados eles têm um poder preditivo de identificação de pré-eclâmpsia muito melhor do que qualquer outra medida. A grande questão que se faz é simplesmente olhar para o trabalho dele e ver que de 27 mil pacientes rastreadas, a gente só teve 50 casos de paciente de pré-eclâmpsia pré-termo, que é o grande poder preditivo que o exame, que o rastreamento combinado dele mostrou. Então, eu vou ter que rastrear, dosando PAPEI, dosando PLGF, fazendo Doppler de uterina, olhando a história clínica dessa paciente, 27 mil pacientes para eu ter 50 casos. Se eu olhar só o grupo placebo, eu replico isso para 70 casos, é muito pouco. Então, onde é que morre gente por pré-eclâmpsia? Não é na Inglaterra, onde foi feito o trabalho, não é Estados Unidos, não é Canadá, é na África. Na verdade, na África morre mais por hemorragia, na Ásia morre mais por hemorragia, onde morre paciente com pré-eclâmpsia é aqui no Brasil. Mas, de uma certa forma, são nos países pobres. Os países pobres não têm dinheiro para, em saúde pública, dosar PAPEI, dosar PLGF, fazer Doppler de uterinas. Nem ecografia eles têm. Então, nesses países onde realmente
é onde a pré-eclâmpsia tem as suas mazelas principais. Nesses países, o principal método, a principal ferramenta de predição é uma boa história, exame físico e identificação de fatores de risco, e a partir daí, sim, a gente utilizar de medidas preventivas. E já que eu estou falando em morte, eu vou para a segunda metade, mas a segunda metade, não se preocupem, vai ser bem menor do que a primeira, e eu vou falar bem rápido. É aquela paciente que chega na emergência, não no consultório. E na emergência, como eu falei para vocês, eu tenho que diagnosticar rapidamente e instituir tratamento precocemente, para conseguir prevenir alguma lesão de uma maneira rápida e eficaz. Vejam uma coorte da Califórnia. Aqui tem 3 milhões de grávidas incluídas entre os anos de 2002 e 2007. Eles tiveram morte relacionada à gestação em 300 pacientes, ou seja, mais ou menos 10 a cada 100 mil nascimentos. O que é mais ou menos a morte nos Estados Unidos, bem longe da nossa realidade brasileira, que é 55 mortes a cada 100 mil nascimentos, e agora com o Covid vai aumentar. Isso aí são estatísticas pré-Covid. 54 mortes foram relacionadas à pré-eclâmpsia, o que dá mais ou menos uns 15% da amostra. Dessas 54, 33 foram por AVC, ou seja, 60% das mortes relacionadas por pré-eclâmpsia nos Estados Unidos, nessa amostra da Califórnia, foram relacionadas a AVC. O AVC, gente, não escolhe a paciente que vai dar. Ele dá em paciente jovem, entre 20 e 35 anos, ele dá em paciente com mais de 35, ele dá em primípara, ele dá em multípara, ele dá em paciente magro, ele dá em paciente com sobrepeso, ele dá em paciente prematuro, ele dá em paciente a termo. Só que 100% dessas pacientes tiveram algum sintoma. Então, vamos valorizar na emergência aquela paciente que chega com dor de cabeça, que chega com sintomas. Por que dor de cabeça? Porque 90% dessas pacientes que têm sintoma têm dor de cabeça. Vamos valorizar os sintomas dela. E 80% delas têm alteração de laboratório. 96%, 100% delas têm a pressão acima de 160, igual a 160 ou mais. E a pressão sistólica é um bom marcador daquele desfecho trágico, principalmente na emergência, quando a gente chegar com os pacientes. Só que olhem o dado triste dessa realidade. E é uma realidade americana, não é nossa. No Brasil, infelizmente, é pior. 52% das pacientes não receberam nenhuma medicação. Só 48% das pacientes que chegaram na emergência, elas foram tratadas. E dessas 48%, 60% não recebeu o tratamento estándar ainda. Então, isso nos gera 66% de chance, se vocês verem, 50% não foi medicada, gente. E das que foram medicadas não foram tratamento estándar. Eu tenho 66% de chance de desfecho por um cálculo que eles fizeram, que poderia ter mudado o risco de morte dessa paciente. Então, a conclusão desse trabalho impactante é que AVC é a principal causa de morte por pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Todas as que morreram por AVC tiveram pressão sistólica elevada e a maioria dos casos não recebeu antipertensivo, gente, na emergência. E eu tenho oportunidades de cuidado que eu posso melhorar. Edinho, mas é difícil. É difícil hoje em dia, com toda a atenção que a gente dá, como que eu vou melhorar? Olhem que simples, 1800 americanos endossaram esse trabalho, isso é uma publicação super recente, que simplesmente adotaram scores na chegada da paciente hipertensa na emergência, score de risco. O que é esse score de risco? Baseado só em sinal vital da paciente. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Quando a paciente chega com pressão de 160 por 110, na hora é instituído sulfato de magnésio, na hora é dado para ela hidralazina ou labetalol, que são as drogas antipertensivas de tratamento de urgência. Olha o que mudou após 18 meses de estudo. Redução, aumento de 50% na aderência às medicações antipertensivas. Aumento na aderência de 10% ao uso de sulfato de magnésio. Redução de quase pela metade, quase 50% na incidência de eclâmpsia. Dobrou os hospitais que nos primeiros 60 minutos tiveram o tratamento adequado de hipertensão, saiu de 40% para 80%, e o percentual de pacientes que tratou mais de 75% das pacientes nos primeiros 60 minutos foi de 14% para 65%, gente, isso aqui faz diferença no desfecho, é uma medida básica. Então, lembrem, na emergência, o meu nível da pressão é o mais importante fator que eu devo respeitar e já instituir o tratamento. E o que a gente considera hipertensão grave? Pressão acima de 160 por 110, isso é endossado por todos os guidelines mundiais, exceto a Sociedade do Canadá e Austrália e New Zealand, que eles falam em 170 por 110, mas
a grande concordância mundial, endossado pela nossa rede, pressão arterial grave acima de 160% e 10. Lembrem que não existe mais, eu preciso diagnosticar aquela paciente que está com pré-eclâmpsia, não existe mais, chegou na emergência e faz um PC. PC deu negativo, manda embora. Não existe, desde 2016, o diagnóstico de pré-eclâmpsia é proteinúria e ou lesão de órgão-alvo. Então, o paciente chegou hipertensa, 14/9, 15/9, 15/10, 16/10, 16/11, eu vou ter que fazer diagnóstico. Peçam um P sobre C, a relação proteinúria e creatininúria, e peçam ou TGO, ou TGP, ou os dois, plaquetas e um marcador de hemólise. E função renal, creatinina, e eu, filho da Letícia, aqui no Rio Grande do Sul, gosto muito do ácido úrico como um marcador de desfecho. Ele não vai me mostrar a gravidade na hora, mas sempre que tu tem um ácido úrico elevado, a gente tem complicações relacionadas a essa gravidez, e a gente sempre colocava lá na PUC, antes de fechar a materno-infantil, um ácido úrico nesse kit de chegada da paciente hipertensa. E, obviamente, como a gente sabe que disfunção uteroplacentária, quando a gente está olhando alterações fetais, uma avaliação fetal sempre é importante, porque nenês com CIUR a gente vai considerar como um critério diagnóstico também, CIUR severo de pré-eclâmpsia também. E respeitar os outros sinais. As emergências hipertensivas podem me complicar, alteração cerebrovascular, cardiocirculatória, renal. Então, se ela tem algum outro sintoma, está com dor torácica, talvez eu vou ter que fazer algum exame de imagem para ver se não está com dissecção de aorta. Está com dor torácica, está com dispneia, pode estar fazendo um TEP, eu vou precisar de uma gaso arterial, vou precisar de um eletro, então eu vou precisar de outros exames de laboratório de acordo com os sintomas dessa paciente. Meu objetivo é diminuir a pressão em 15% a 20%, tentando chegar numa sistólica, isso aqui falando em emergência, tentando chegar numa sistólica de 14, 15, 140, 150 e uma diastólica entre 90 e 100. Eu vou evitar quedas bruscas para evitar os riscos maternos, principalmente de AVC e infarto, e no que eu tive a minha redução dessa maneira que eu quis lá na emergência, eu inicio as drogas antihipertensivas. Lembrando sempre que chegou com hipertensão severa, 16/11, eu vou instituir o tratamento, desde que essa pressão persista elevada dentro de um intervalo de 15 minutos, e considerei isso o quanto antes, dentro de um período, no máximo, entre 30 e 60 minutos, já vou ter instituído o tratamento para o paciente. Todos os guidelines falam em 3 drogas de urgência hipertensiva, labetalol, hidralazina e nifedipina. Labetalol não é disponível no Brasil, então aqui no Brasil a gente fica com a velha e boa hidralazina endovenosa ou a nifedipina por via oral. Revisão da Cochrane nos mostrando que qualquer uma droga utilizada em emergência hipertensiva, ela tem efeito igual ao outro. Um único gráfico dessa meta-análise nos mostrou que talvez a nifedipina chegue um pouquinho mais rápido, atinja um pouquinho mais rápido os níveis pressóricos desejados e mantenha eles dessa maneira. É uma tendência mundial preferir nifedipina por uma dose mais fácil de ser atingida, por a utilização da via oral em comparação com a hidralazina, tá? Então, as 2 drogas que a gente tem disponíveis no Brasil, não vou entrar em dose, mas hidralazina por via endovenosa e nifedipina por via oral, não vou avançar muito, porque eu já passei 15 minutos do que me foi proposto, mas sempre lembrar, inicia o tratamento antihipertensivo, faço meu diagnóstico se eu estou de pré-eclâmpsia, e, paralelo a isso, imediatamente eu inicio o sulfato de magnésio. Nenhuma outra droga anticonvulsivante tem o efeito que o sulfato de magnésio tem para prevenir. Isso aqui é a publicação do MAGPIE, quando se mostrou que o sulfato de magnésio tinha uma enorme redução na prevenção das convulsões comparado com placebo, e aqui comparado com fenitoína e com diazepam, mostrando que o magnésio é a droga anticonvulsivante da grávida. E a gente tem medo, muitas vezes, de utilizar magnésio. Não tenham medo de utilizar magnésio e tenham uma utilização de magnésio mais ampla. Não só naquela que está fazendo premonitório, não só naquela que já tem uma eclâmpsia grave e vai ser interrompida, mas naquela que chegou na tua frente com crise hipertensiva, e isso vai ajudar no desfecho lá na frente, na redução como profilaxia da crise convulsiva. Destacando que não existe essa contraindicação, e os cursinhos preparatórios para residência colocaram nos nossos doutorandos e residentes muito medo da combinação de magnésio com nifedipina,
não tenham medo, pode utilizar, porque a nifedipina é um bloqueador do cálcio, o magnésio vai ser antagonista do cálcio, isso aí vai ter mais risco de dar depressão respiratória. O bloqueio neuromuscular, neuromotor, ele é mínimo, se é que existe, isso está bem documentado em trabalhos. Não tenho medo de se utilizar. Isso aqui simplesmente é um algoritmo de interrupção, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a aula era mais sobre abordagem, sobre eclâmpsia, isso aqui está dentro do protocolo da rede, é muito fácil de acessar. Então, os nossos take-home messages para consultório. Tratar a hipertensão leve a moderada, isso cada vez os trials têm nos mostrado mais os benefícios disso. Exercício físico, AS em baixa dose e cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia. Começarmos a utilizar a relação split PLG e PLGF pode ser muito útil, sim, para descartar pré-eclâmpsia, daqui a pouco aquela paciente não precisar ficar internada e poder ter um manejo ambulatorial. Trabalhar em equipe multidisciplinar e tentar utilizar ferramentas para aumentar os resultados na emergência. E já falando em emergência, então, trate a hipertensão grave tão logo quanto a identifique. Respeite sinais e sintomas. Nifedipina e hidralazina são as nossas drogas de primeira linha, sem medo de utilizar sulfato de magnésio. E aqui a mesma coisa que eu falei no outro, utilize ferramentas para aumentar a segurança e os resultados positivos na nossa emergência. Esse é o nosso grupo, essa é a nossa rede, e eu quero dar um destaque especial para esse cara aqui. Todo mundo acha que o Henry tem mais horas no dia dele que o dia da gente, porque ele está sempre fazendo uma ação, ele está sempre fazendo uma coisa, e esse quadro é um resumo da nossa aula de hoje, e ele inventou essa regra dos 4 P's. A gente gosta muitas vezes de mnemônico, a gente gosta de regra, né, para tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil, e a regra dos 4 P's que o Henry criou é o seguinte: isso aqui é regra para redução de morte materna por pré-eclâmpsia. Primeiro P, de prevenção adequada. Prevenção adequada com o quê? Com AS e cálcio para grupo de risco. Pré-natal atento, aferição correta da pressão, suspeita clínica de pré-eclâmpsia e diagnóstico precoce. Parto oportuno. Se está estável, a gente vai até as 37 semanas e não vai passar disso para pacientes que têm pré-eclâmpsia. Instáveis, interrupção a qualquer momento. E o último P de puerpério seguro, utilizar sulfato de magnésio por 24 horas depois do parto nas interrupções de pré-eclâmpsia grave, utilização de droga hipotensora e contracepção de longo prazo. Isso aqui para todas servem, ó, por isso que ele colocou internação e vigilância antinatal separado. Utilização de sulfato de magnésio para crise hipertensiva, iminência de eclâmpsia, eclâmpsia HELP, não só para aquela que tem premonitório. Utilização da ferramenta Full Pierce, quando a gente está na dúvida de interromper ou não, o Full Pierce é um bom preditor de desfecho para os próximos dias. Manter a pressão controlada, como a gente falou, exames laboratoriais, avaliação de vitalidade fetal e corticoterapia. Sempre termino a aula fazendo uma homenagem aos meus 2 pequenininhos, que sempre me acompanham e são a razão da vida da gente, deveriam ser, mas hoje eu resolvi colocar a foto da Carol junto, porque junho é o nosso mês. Junho é o aniversário dela, junho é o aniversário desse pequeno, junho a gente se casou, junho eu diagnostiquei meu câncer e me tratei, e junho agora, finalmente, eu estou terminando a minha defesa do pós-doutorado aí junto com vocês, estou concluindo o pós-doutorado junto com vocês, e sempre convido todo mundo, o Moinhos está sempre de portas abertas, eu adoro receber as pessoas aqui para mostrar o hospital, para a gente trocar ideia, para a gente trocar experiência. Porto Alegre está sempre de portas abertas. Gente, obrigado, desculpem eu ter passado um pouquinho pelo tempo, mas a culpa não é só minha, eu vou culpar o Júlio também, que eu pedi para ele me controlar se eu estivesse falando demais. Deixa eu tentar interromper aqui a apresentação e liberar para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Edson. Imagina, não tinha